Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm estado conosco aqui acompanhando os nossos cultos, os nossos vídeos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico e hoje nós vamos encerrar a nossa série Despertamento Espiritual. É lógico que para a nossa vida espiritual existem muitos fatores, né? Mas o que eu gostaria de trazer aqui, alguns pontos mais chave, alguns pontos que eu vejo que são importantes para a nossa vida atual, para a nossa vida cotidiana, que nós devemos tomar cuidado e olhar para isso, para crescermos espiritualmente, para vivermos uma novidade espiritual da maneira como Deus quer que nós vivamos. Então são esses os pontos. E o último ponto que eu gostaria de destacar hoje é fazer tudo para a glória de Deus. O texto base do nosso estudo bíblico é 1 Coríntios 10, 31, que diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja lá em Corinto, em que alguns irmãos da igreja estavam comendo carnes que eram sacrificadas a ídolos, outros não comiam e ficavam escandalizados com aqueles que comiam. Então Paulo vem falar para que os irmãos tomem cuidado com essas atitudes que podem escandalizar, que podem fazer com que os seus irmãos fiquem assim horrorizados e que venham a cair no pecado também por verem as atitudes daqueles irmãos. E ele vem lembrar que é importante até mesmo aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, a maneira como nós fazemos isso, né? É importante. Em tudo isso nós podemos estar glorificando ou não estarmos glorificando o nome de Deus. Isso aqui nos chama a atenção para uma enorme dificuldade que nós temos na nossa vida, e nós cristãos mesmo, né, temos uma tendência muito forte de separar a nossa vida em duas áreas, a área espiritual e a área secular. Então eu tenho a minha vida espiritual, quando eu vou à igreja, eu coloco uma roupa bonita, né, às vezes até visto ali uma roupa social, uma roupa a roupa de igreja, né? E não tem problema nenhum fazer isso, tá? Mas acompanha comigo aqui a ideia. Eu vou lá à igreja, eu canto louvores, eu oro, eu converso com os meus irmãos, eu tenho aquela linguagem, né? O evangeliquez, que eu posso conversar com as pessoas. Mas saindo ali da igreja, né, acabando o domingo, de segunda até o sábado, aí eu já tenho a minha outra vida. A minha vida secular, onde eu vou trabalhar, a maneira que eu vou me relacionar com as outras pessoas, no meu WhatsApp ali, né? A maneira que eu vou conversar com as pessoas, que eu vou brincar, que eu vou contar piadas e tudo mais. E aí o meu linguajar já pode ser diferente, os meus costumes já podem também ser diferentes, né? Eu já posso fazer outras coisas porque eu não estou em um ambiente de igreja, eu não estou num ambiente espiritual. Precisamos tomar cuidado com isso. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que toda a nossa vida deve ser para louvar a Deus, para glorificar a Deus, seja o que eu como, o que eu bebo, ou, como ele fala aqui, ou façam qualquer outra coisa, ou seja, tudo que eu faço deve ser para glorificar a Deus. Então não existe uma diferença entre o sagrado e o secular, né? O espiritual e o secular. Toda a minha vida é espiritual. Mesmo a vida física. Toda ela deve ser vivida de uma forma que eu venha a glorificar a Deus, a servir a Deus, e que seja nas coisas mínimas eu esteja trazendo uma felicidade para o meu Deus, eu esteja agindo de acordo com os propósitos que Ele tem para mim. E ele fala no versículo, né? Façam tudo para a glória de Deus. Eu gostaria de pensar mais uma vez sobre a questão da glória de Deus. No nosso estudo sobre exaltar a Deus, nós pensamos aqui rapidamente sobre a glória de Deus. Nós trouxemos aqui uma definição, né, do que é a glória de Deus. Que a glória de Deus é a beleza do Espírito de Deus, né, é o caráter de Deus. Não é uma luzinha que fica ali em torno de Deus, né? A gente fica imaginando assim como aquela áurea, né, como algo assim, porque a gente não sabe nem explicar direito, mas a glória é só isso, só aquela luzinha. Não, a glória de Deus
é o caráter de Deus sendo manifestado. Os atributos de Deus, né? Os atributos que pertencem só a Ele, os atributos que Ele compartilha também com seus filhos, que nós podemos ter. Não é uma beleza material, mas é a beleza espiritual, então. Algo que nunca passa. E para Deus ser glorificado, para nós glorificarmos a Deus, é quando nós vivemos da maneira que Ele quer e quando nós compartilhamos também desses atributos dele. Então, quando nós agimos com bondade, bondade é um atributo de Deus, mas quando nós agimos de acordo com esse atributo dele, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós exaltamos a Deus e falamos das suas qualidades, louvamos a Ele, por Ele ser poderoso, por Ele ser soberano, né? Por Ele ter todo o controle nas suas mãos, por Ele ser fiel, nós estamos glorificando a Deus também. E a Bíblia fala que o primeiro compromisso de Deus, o compromisso mais importante de Deus é com a sua própria glória. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Às vezes nós temos a tendência de pensar que Deus existe para nos servir, de que a maior preocupação de Deus é conosco. Não. A maior preocupação de Deus é com a sua própria glória, para glorificar o seu próprio nome, para exaltar o seu nome. E olha, isso não é um egoísmo, né? Porque Ele é o único merecedor. Então Ele tem que fazer isso mesmo. E nós, como criaturas dele, também devemos fazer isso, né? Glorificar o nome dele, porque Ele é o único merecedor. Deus não tem que glorificar a gente, né? Deus não tem que exaltar a gente acima dele mesmo. Não. Ele glorifica o nome dele. Tudo que ele faz é para isso. E a principal, então, missão de Deus, o principal propósito dele é glorificar a si mesmo e desfrutar da sua glória para sempre. Nós vemos a Trindade fazendo isso, né? Três pessoas da Trindade, um glorificando ao outro. É para isso que eles existem. Nós devemos aprender com eles e glorificar a Deus dessa mesma forma. Olha o que diz lá em Isaías 48:11. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a um outro. E Efésios 1:13-14 diz: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, no versículo de Isaías, nós vemos que Deus ele age, em primeiro lugar, por causa da glória dele. Então, Deus ele não é fiel a nós em primeiro lugar. Ele é fiel a Ele mesmo. Deus não nos salva porque Ele gosta de nós em primeiro lugar. Não. É por amor a Ele mesmo, por amor ao seu próprio nome, por amor à sua glória. E nós, então, somos beneficiados por isso. Então, por que Deus é fiel a nós? Nós temos hinos, né, falando: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele é fiel a mim, sim, mas porque, em primeiro lugar, Ele é fiel a Ele mesmo. E essa fidelidade reflete em nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, de pensar que nós estamos no trono, que nós estamos no centro de todas as coisas. Não estamos. É Deus, o principal de toda a existência. Deus, Ele é o principal. A glória de Deus é aquilo que deveria ser a prioridade de todo ser vivo, de toda a criação. Os céus manifestam a glória de Deus, né? Os animais também louvam a Deus, glorificam a Deus. Qual é a única criação que não glorifica a Deus? O ser humano, que caiu no pecado, né? Que errou justamente por ferir a glória de Deus. E então ficou separado dessa glória. E só é possível então retornar por causa da atitude de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, que morreu na cruz para pagar o nosso pecado e nos trazer de volta para essa presença gloriosa de Deus. E no versículo de Efésios que nós lemos, nós vemos que o Espírito Santo, então, ele vem e nos sela na nossa salvação,
e nos faz então viver para louvor da glória de Deus. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, de viver glorificando a Deus. Nós batistas defendemos um termo que se chama sacerdócio universal, ou seja, que cada crente é um sacerdote, que você, para se achegar a Deus, você não precisa de mim, pastor, você não precisa de outro pastor, de um padre, de qualquer outra pessoa que esteja acima de você e mais próximo de Deus. Você, por você mesmo, tem esse livre acesso a Deus. Todos nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que nos apresenta diante de Deus. Mas além de Jesus Cristo, nós não precisamos de nenhum outro sacerdote. Todos nós somos sacerdotes, somos um reino de sacerdotes que louvam a Deus diretamente. Podemos nos achegar, nos aproximar com confiança até o trono da graça. Lembre, nós já falamos sobre isso também? Então, nós precisamos entender isso, esse nosso papel de sacerdotes, de estarmos servindo a Deus, louvando a Ele e glorificando a Ele. Glorificar a Deus não é papel apenas de pastores, não é papel apenas de missionários. Glorificar a Deus é papel de cada cristão, de cada ser vivo. E principalmente daqueles que foram salvos, regenerados e adotados como filho. Então nós precisamos entender que toda a nossa vida deve ser, todos os nossos afazeres, todas as nossas ações devem ser para servir a Deus. Então, tudo deve ser santo para agradar a Deus. Mas como que eu vou glorificar a Deus se eu sou um pecador imperfeito? Deus nos dá o Espírito Santo que nos ajuda a glorificá-lo. Em cada pequena ação do nosso dia a dia, o Espírito Santo está ali para nos ajudar a como glorificar a Deus. E quer uma dica de como você pode glorificar a Deus? Antes de você realizar uma ação, pergunte-se a si mesmo: por que eu estou fazendo isso? Como eu posso glorificar a Deus através dessa ação? Qual é o propósito dessa atitude que eu vou fazer agora, dessa decisão que eu vou tomar? Deus está sendo glorificado com isso? Com isso que eu estou comendo, com isso que eu estou bebendo, com essa ação que eu estou fazendo, com esse relacionamento que eu estou tendo? Deus está sendo glorificado? Com essa atitude que eu estou tendo? Com a maneira que eu vou falar com o irmão tal? Deus está sendo glorificado? Olha, se a gente fizesse mesmo esse questionamento, eu tenho certeza que a nossa vida seria muito diferente, né? Você concorda? Teríamos muito menos dificuldades na nossa vida, muito menos erros, né? Porque muitas vezes nós agimos por impulso e tomamos decisões aí sem pensar se aquilo vai glorificar ou não a glória de Deus, né? Se aquilo vai glorificar a Deus ou não. Mas precisamos pensar, meus irmãos, que nós faremos isso por toda a eternidade. Vamos estar glorificando a Deus. Lógico, assim que Jesus Cristo voltar, que nós partimos aqui desse mundo, nós teremos um corpo glorificado. Isso será mais fácil, né? Hoje nós travamos essa luta com o pecado que habita em nós. Mas não quer dizer que a luta está vencida e que eu não deva lutar. Nós devemos lutar para viver de acordo com a vontade de Deus e glorificar Ele desde agora. Viver aqui já da maneira como nós vamos viver na eternidade, pelo menos buscando ao máximo fazer isso. Então, eu gostaria de finalizar esse nosso estudo, encerrar essa série aqui, trazendo isso à tona, de que você vive para glorificar a Deus. E eu gostaria que você percebesse isso no seu dia a dia. Eu tenho certeza que se você parar para se preocupar mais com isso, você vai viver um despertamento espiritual na sua vida. Você vai sentir sim um crescimento espiritual, porque é a preocupação que Deus quer que nós tenhamos, em estar glorificando o nome dele. E quanto mais você buscar em glorificar a Deus, eu tenho certeza que você vai lutar contra os pecados da sua vida, você vai se livrar das artimanhas, das armadilhas do inimigo, que às vezes ele joga ali. Basta apenas que a gente pare um pouquinho e pense: opa, por que eu vou pisar ali? Por que eu vou fazer isso? Isso vai glorificar a Deus ou não? E o Espírito Santo nos ajuda a ter discernimento para fazer ou não fazer aquilo, né? Então, pense muito sobre isso, sobre glorificar a Deus,
e eu espero que você possa desfrutar de um enorme crescimento, de um verdadeiro despertamento espiritual da sua vida, tá bom? Semana que vem nós vamos iniciar uma nova série, eu espero você aqui também, às quartas-feiras, para que nós possamos continuar crescendo espiritualmente em conhecimento da palavra e sempre, como eu gosto de trazer aqui, muitas aplicações práticas para o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, tenham todos uma excelente semana.